nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, filho. Glória a Deus. Bom, gente, já faz um tempo que nós estamos desenvolvendo um trabalho chamado Casais em Alta Performance, onde os detalhes que farão a diferença, onde o nosso propósito e a nossa proposta é oferecer que pequenas mudanças possam trazer resultados e transformações extraordinárias. Quando falamos de alta performance, inevitavelmente estamos falando e abordando o intuito de termos resultados expressivos. Sabemos, por exemplo, que esportes como a Fórmula 1, que trabalha com alta performance, às vezes uma mudança num aerofólio em alguns graus podem oferecer milésimos de segundos, ou seja, um pequeno detalhe pode trazer uma grande transformação. E esse trabalho está sendo desenvolvido já há algum tempo, e hoje eu vou falar um pouquinho dele com vocês. É isso que eu quero abordar, um pouco dessa proposta de obter alta performance no seu casamento, entendendo que isso pode acontecer com pequenas mudanças. Nós vamos ver num tópico mais à frente isso. Muitas pessoas esperam algo extraordinário, algo magnífico, algo pirotécnico, sabe? Algo que aconteça, que traga uma grande revolução, e muitas pessoas que aguardam isso na sua vida, pode viver o tempo inteiro e não obter grandes resultados. Mas aqueles que entendem que a somatória de pequenas coisas, de pequenas decisões, podem fazer grande diferença na sua vida, normalmente são essas pequenas mudanças que vão conduzindo a nossa vida a uma vida extraordinária. Trabalhando com casais já há algum tempo, o tema da minha mensagem hoje é conflitos de interesses. Eu tenho descoberto que o grande problema do nosso relacionamento é os interesses pessoais. Os conflitos de interesses, eles são muito intensos e muito grandes. Eu não sei, mas provavelmente alguns maridos ou algumas esposas só estão aqui hoje, agora, neste momento, vendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, porque o interesse do outro foi maior do que o seu. Porque se dependesse do seu interesse, você não teria vindo. Não precisa dar sinais de vida, certo? Mas muito marido deve estar olhando ao pastor, não estava afim, hoje é sábado, eu estava afim de estar fazendo outra coisa, mas essa mulher me encheu a paciência, e eu vim mesmo. Se você puder acabar logo, eu já agradeço. O que isso indica? Que o interesse de sua esposa nesse assunto, nesse evento, nesse ambiente, foi maior que o seu. Isso acontece o tempo inteiro. Conflitos de interesse. Você quer ir na casa de sua família, e o seu interesse naquele momento para aquilo é maior do que o do outro. O outro tem menos interesse que o seu. Em determinados momentos, um está interessado pelo sexo e o outro não está interessado. Então, conviver com esses conflitos de interesse é o grande desafio que nós temos nessa caminhada de viver a dois. Eu tenho os meus interesses, tem hora que eu quero ir no lugar, ela não quer, tem hora que eu quero fazer o negócio, ela não quer, e aí o meu interesse é maior que o dela, e às vezes ela não tem interesse nenhum. Às vezes ela tem interesse que eu vá em determinado lugar, que eu faça determinadas coisas que eu não estou afim de fazer, que eu não estou afim de comprar, que eu não estou afim de ir, que eu não estou afim de falar, mas é o interesse dela. E como é que nós vamos lidar com tudo isso? Esses conflitos de interesses têm sido o grande desafio da maioria de nós, e principalmente daqueles que têm o comportamento individualistas,
achando que são o centro das atenções e que tudo tem que acontecer conforme ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ou seja, aquele grupo do 8 ou 80, ou eu estou dentro ou eu estou fora. Ou é como eu quero ou eu não vou porcaria nenhuma em lugar nenhum. Acabou, abortei a missão. Certo? Talvez você já tenha lidado diversas vezes com situações como essa, em posições opostas. Ora, o maior interesse era o seu e conflitou, porque ela não tinha o mesmo interesse que o seu. Ora, o interesse era o dela, e você não estava tão interessado assim, ok? De fazer aquilo, de ir àquele local, mas você teve que entrar num acordo. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Amós 3:3, certo? É o texto: porventura andarão dois juntos, se não houver acordo? Nós vamos dar uma olhadinha aqui para dissolvermos, para diluirmos, para entendermos e convivermos de uma forma sadia, salutar, com esses conflitos de interesse. Nós vamos ter que fazer acordos, certo? Previamente vamos ter que acertar algumas coisas, decisões que trazem o bem comum para ambas as partes, e em algumas situações mais para uma do que para a outra, mas isso é relacionamento conjugal. Provavelmente em alguns momentos você já foi naquela festa infantil que tu não estava a fim de ir, mas teve que ir, certo? Porque tinha que cumprir um protocolo familiar. Em muitas ocasiões nós vamos viver esses conflitos de interesse. A melhor maneira de equacionarmos isso é com um bom acordo. Acordo, vamos colocar aqui de uma forma prática, aquilo feito por ambas as partes que traz o menor dano e a maior satisfação a ambos simultaneamente. Quando nós olhamos para isso, é isso que precisamos entender. Qual é a grande dificuldade de convivermos com isso? É que hoje estamos, sendo doutrinados com um comportamento imediatista e centralizador, onde parece que nós somos o centro da atenção, somos o sol e tudo gira em torno de nossa órbita. Tem que ser conforme queremos, ou seja, os nossos interesses estão acima de todos. Muitas vezes, até mesmo inconscientemente, é isso que nós fazemos. Eu quero ir e nós vamos, por quê? Porque eu quero. Eu falei que ia, mas quando você falou, você me consultou? Não, mas eu falei e agora nós vamos. É entender que um acordo pode trazer um bem-estar, e é isso que a Bíblia está dizendo. Andarão dois juntos, se não houver acordo. Eles podem andar até perto, se não houver acordo, mas junto vai ser meio difícil, e perto não é junto. Hoje eu posso estar olhando para casais aqui, eu posso estar falando para casais aí, que estão pertinho um do outro, mas não estão juntos. Alguns já estão separados, já dormem em camas separadas, vivem conflitos o tempo inteiro, sempre os interesses de um sobressaem ao do outro, tem uma dificuldade muito grande de equacionar as coisas, de equilibrar as coisas. Então nós olhamos às vezes e vemos em todos os lugares, casais pertos um dos outros, mas na verdade não estão juntos. Quando você vai olhar a história deles, eles não estão juntos. Por quê? Porque não sabem acordar, não sabem estabelecer acordos, ceder em determinados momentos, certo? Se impor em determinados momentos, e é isso que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Tem momentos que nós temos que ceder, sim, isso é saudável, salutar, ok? Mas tem momentos que eu tenho que me impor, porque todas as vezes, se eu ficar cedendo, eu vou sentir que eu estou me anulando, que eu deixei de ser eu para viver uma vida que não é minha. E muitas pessoas acabam convivendo com essas situações, simplesmente porque não conseguem acordar, não conseguem um acordo sobre a vida sexual, não conseguem um acordo sobre a vida financeira, não conseguem acordo sobre a frequência,
certo? Na vida e na casa dos parentes, ou de receber os parentes na sua casa, sempre é tudo muito desequilibrado. A Bíblia está dizendo que quando os dois conseguem estabelecer um acordo, eles vão conseguir conviver muito mais do que próximos, perto. Eles vão estar juntos, convivendo e revendo suas adversidades, seus problemas e obtendo sucesso sobre seus desafios. Então eu vou tratar algumas coisinhas aqui, coisas pequenininhas, eu vou levar com vocês aí no máximo 1 hora e 20, certo? Que se fizermos pequenas mudanças ou pequenos entendimentos, podemos com certeza levar o nosso relacionamento para uma outra esfera, uma esfera de alta performance, de grandes resultados. Ok? Eu preciso que você entenda que casamento é uma proposta de Deus, um plano de Deus. Segundo a Bíblia, os planos de Deus não podem ser frustrados. E a Bíblia diz que quando Deus cria uma mulher para um homem, viu Deus que era muito bom. Ok? Então casamento não é para sofrimento, casamento não é para dor, ainda que tenhamos sofrimento na caminhada, ainda que tenhamos dor, que tenhamos perdas, que tenhamos crise, mas eu já tenho falado isso diversas vezes e vou repetir hoje. Qual é o grande problema hoje da situação? É que as notícias ruins repercutem, né, com mais intensidade do que as boas. Qual é o grande desafio hoje? É que as pessoas que vivem bem, que vivem extraordinariamente, se sentem até constrangidas de dar um parecer desse tipo perto de alguém que está em crise. Nós ficamos até constrangidos. Se chega um casal para você e diz: olha, eu estou pensando em me separar, eu estou numa vida difícil, porque casamento não presta, se eu soubesse que era isso, eu não teria casado. O que você diz para essa pessoa? Não faz assim não, paciência, vamos orar a Deus. Ou será que você falaria: não fala assim não, porque o meu casamento é brilhante, extraordinário, sensacional, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, ela é a melhor esposa do mundo. Tu fala isso? Claro que tu não fala. Se tu falar isso, você vai matar a pessoa de raiva. Então eu aprendi uma coisa, sabe? O fracasso é mais barulhento que o sucesso. Eu sei que aqui está assim de casal, ó, vivendo, ó, chupetinho, com problema, mas vivendo maneiro. Mas você fala isso para os outros? Pô, aí irmão, falar para tu, pensa numa mulher maneira, é a minha, faz amor comigo 3 vezes por dia, não gasta, não fala. Você mata o cara, mata a sua mulher, mata todo mundo. Você fala: eu casei, foi com Satanás, e o anjo ficou para ele. Não é? Você olha e fala para sua amiga assim: nossa, meu marido é extraordinário, camarada, mão aberta, um camarada sensível, que me ouve, que faz massagem no meu pé, que ama minha mãe, que me dá dinheiro 3 vezes por dia. Você fala: que onde você achou isso? Hein? Me dá a loja que vende esse homem. Agora presta, porque ninguém, quando o assunto é bom, a coisa é boa, normalmente nós somos mais tímidos. Mas quem está vivendo fracasso, para quem está vivendo dor, para quem foi traído, aí eles falam. Por isso que parece que o casamento é ruim. Porque se nós passássemos a falar mais bem do casamento, é ou não é? Mas nós ficamos escutando os outros falarem mal. E ficamos constrangidos de falarmos bem. Então não se constranja não, que dane-se se ele sofre. Você tem que mostrar para esse povo. O cara fala para mim: pastor, casar é bom? Eu falo: esse dia o cara me perguntou: pastor, quanto custa casar? Eu falei: não sei, estou pagando até hoje. Não é verdade, mas é o desafio. Se entendermos isso e amadurecermos, as coisas vão ficar extraordinárias. Então, primeira coisa que eu queria comentar com você, ou conversar com você, o primeiro tópico é: ter razão ou ser feliz? O que é que eu quero no momento? Casamento de alta performance, eu preciso entender que razão e felicidade normalmente não andam junto. Ah, pastor, eu quero ser feliz,
e ter razão ao mesmo tempo. Normalmente não vai rolar. Lá uma vez ou outra pode até acontecer, mas normalmente ou você tem razão ou você é feliz. Porque normalmente quando você vai defender sua razão, você defende seu interesse. E quando você defende seu interesse, alguém que tem um outro interesse vai se sentir prejudicado. Então você tem que entender, o que eu quero? Ser feliz. Então deixa esse negócio de razão para lá. Hoje eu quero o quê? Ser feliz. Quem chegou aí? A família dela inteira. Louvado seja o Eterno. Avisaram, não avisaram. As crianças quebram tudo. Eles comem que parece esmeril. Faz uma bagunçada danada. Só tem hora para chegar, mas não tem hora para ir embora. Ok, louvado seja o Eterno. Eu quero arrumar uma briga porque eu tenho razão. Sim ou não? Sim ou não? Se um grupo de pessoas chega na sua casa sem avisar, você tem razão de ficar chateado? Sim ou não? Claro que sim. Avisa para você preparar seu espírito. Mas aí você naquele dia resolve ser feliz. Então chega aquela multidão, você... Louvado seja Deus. Tomara que Jesus volte agora, para eu ir embora para a glória e não ter esse sofrimento. Certo? O que eu escolhi hoje? Hoje eu escolhi ser feliz. Ela quer fazer amor com você? Não. Dá um beijo no travesseiro e diz glória a Deus. Amanhã ela vai me dar, louvado seja o Eterno. Isso vai ser muito melhor do que seria hoje. Estou falando para adulto, ok? Ainda que tenha gente aqui na internet. Até me arrependi de ter falado. Mas agora já foi, ok? Você está rindo? Então escute só. Mas tem dia que eu não quero saber de ser feliz. Eu quero ter razão. Então pega a faca, parte para cima. E hoje, gente, tem dia que você vai ter que se posicionar com razão. A razão é sua, não tem jeito. Você já deu a razão para outra pessoa 1, 2, 3 vezes. E se você começar a dar razão demais, até quando a outra pessoa não tem, daqui uns dias ela acha que tem razão em tudo. E já era. É o tal do direito costumeiro. Toma posse de tudo e agora já era. Tem que ser tudo segundo ela quer, do jeito dela. Então eu preciso entender que tem ocasiões, e é isso que eu preciso definir. Quando eu quero, o que eu quero hoje? Eu quero ser feliz. Então eu vou ser feliz e ninguém vai roubar a minha felicidade. Pode acontecer o que acontecer, porque eu vou me posicionar dessa forma, calmo, tranquilo, sereno. Deus está no controle de todas as coisas. Mas tem outras situações que não. Eu quero é ter razão. E o dia, preste atenção. A Bíblia diz uma coisa que nós precisamos entender, principalmente como casal. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Mas me entenda bem, nem todas as vezes que se briga, dá para consertar antes de dormir. Às vezes o sono será um excelente remédio, ok? Para que você consiga resolver de uma melhor forma no dia seguinte. Então deixa eu falar uma coisa, pode até contrariar aquilo que você já ouviu em outras ocasiões. Não vou perguntar aqui para não ser antiético, mas provavelmente muitos de vocês já dormiram brigadinho. E o outro quer cutucar. Tem sempre um dissimulado, né? Tem gente que fica 1, 2 dias sem falar. Sim ou não? Sim. Já denunciaram quem faz. É só perguntar que né? Então, preste atenção. De vez em quando, gente, não vai dar para resolver na hora. Então tem aquele dia eu quero ter razão, mas naquele momento, a minha razão, os meus interesses, eles sobressaíram de uma tal forma que a outra pessoa ficou constrangida e não vai dar para ser feliz naquela noite. Naquela noite eu só vou ter razão. Em outra ocasião eu vou ser feliz. Em outra ocasião eu vou ser feliz e vou ter razão. Em outras situações eu só vou ter razão. Em outras, é assim que as coisas funcionam. Eu não posso querer ter razão sempre. Eu não posso querer ser feliz sempre. Porque eu não sou perfeito, nem eu nem você. Então tem ocasiões que você vai estar errado. Você vai estar errada.
E se você acha que não está errada, nunca procure um terapeuta para ele mostrar a você quem você é de verdade. Então é uma mudança pequenininha que pode fazer uma grande diferença. O que eu quero? Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Eu quero as duas, só que nem sempre. Em determinados momentos eu abro mão da felicidade para ficar com a razão, porque eu acho que o que está acontecendo é abusivo. Mas em determinadas ocasiões eu olho e digo: pô, cara, essa mulher está errada, não deveria ter feito desse jeito. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou brigar não. Hoje eu estou a fim de ser feliz. E você abre mão da razão para ser feliz. Balanceando isso, provavelmente você vai levar seu casamento para uma outra esfera. Porque se nós entendermos que principalmente aqueles que não gostam de briga, e eu sou meio assim, ok? Aqueles que não gostam muito de confusão, eles têm tendência a se anular sempre. Cuidado com isso. Ou seja, sempre optar pela felicidade, sempre optar pela paz, nunca opta pela guerra. Tem ambiente de guerra, ele está fora. Isso é bom em algumas ocasiões, mas sempre você vai perder sua identidade. Você vai sentir que você desapareceu, que nesse casamento você não existe, seus horários não existem, sua cor não existe, suas preferências não existem, que você não pode gostar de nada, você não pode ir a lugar nenhum, porque tudo que é feito nesse ambiente não tem a ver com você, tem a ver com o espírito dominante do outro. Ou seja, o que aconteceu aqui, um optou sempre pela razão e outro optou sempre por ser feliz. Ué, pastor, mas ninguém é feliz desse jeito. Só é no momento, quando está optando por não brigar. Mas depois, sente que não é mais ninguém. O que é? Isso aqui não é um casamento, não. Isso aqui é um ambiente onde tem um tirano, alguém com comportamento tirano, um ditador, e eu simplesmente vivo as regras dessa ditadura. Então é importante entender, tenha você o temperamento que for, se é um ditador, faça uma mudançazinha, é isso. Se é um tirano, as coisas têm que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito, você fica emburrado, você fica emburrada, ou seja, você cria um ambiente extremamente constrangedor. Saiba que esse relacionamento não vai muito longe, porque inevitavelmente é só uma questão de tempo até a outra pessoa engasgar, sufocar por aquilo que ela nunca disse. E quando alguém se sufoca com aquilo que nunca disse, ela vai dizer coisas que seu cônjuge nunca ouviu. É assim que funciona. Aí despeja tudo de uma vez. Por quê? Porque se estivesse falando em doses homeopáticas, se tivesse a liberdade, se desse a oportunidade a esses relacionamentos, ou a esse relacionamento, de ter essa alternância entre ser feliz e ter razão, as coisas ficariam mais fáceis. Por muitas vezes, e preste atenção, quando você não tiver razão, não precisa nem sempre pedir desculpas e dizer que está errado. Aliás, esse é um grande problema de gente que é casado com alguém que não sabe pedir perdão no método tradicional. Quem aqui já não viu um fazer besteira e logo depois que o problema aparentemente resolveu, o que acontece? O outro que estava errado vem e diz: vamos sair? Vamos almoçar fora amanhã? O que você fica? Com a raiva desgraçada que essa infeliz te infernizou, essa perturbada de... Mas o que ela está dizendo para você, essa pessoa? Me perdoa, eu errei e estou querendo fazer alguma coisa para reparar, para consertar. Então tem mulheres que procuram e dizem assim: pastor, meu marido nunca me disse me perdoa. Provavelmente já disse, só não disse da maneira que você gostaria de ouvir, porque não é
Esse é o método que ele aprendeu, ou que ela aprendeu. Então, eu preciso entender que ter razão e ser feliz é muito importante. Amém? Segunda coisa, todas as brigas, depois que acabam, inevitavelmente elas vão deixar alguns resíduos. Algumas coisas vão sobrar das brigas, das discussões, das desavenças, sempre sobra alguma coisa. A pior besteira que um casal pode pensar é que cama é lugar de resolver problema. Casal que resolve problema na cama, ele está afadado ao fracasso e ao divórcio, é só uma questão de tempo. Porque cama não resolve o problema. Cama é lugar de celebrar problema resolvido. Tem casal que diz assim: nossa, nós brigamos ontem, mas pensa numa briga feia, rapaz. Mandei ela fazer isso, aquilo, xinguei a mãe dela, isso, ela tampou, jogou a panela em cima de mim. Rapaz, mas depois, meninos, nós fomos para a cama, mas foi extraordinário. Terminou tudo bem. Terminou nada. Porque cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebrar. O problema está resolvido, vão para a cama, cerol, anjo dando cobertura ao redor, Satanás ao derredor, certo? E o anjo torcendo, vai rapaz, vai, Deus te dê força, sabedoria, não é? E unção para terminar o propósito. Entenda bem, deixa eu te falar como é a questão, deixa eu usar um exemplo bíblico aqui, né? E aplicar no contexto de casais. Herodias abandona Filipe e vai viver com seu irmão Herodes. Ok? E João Batista resolve falar disso publicamente. Ele resolve denunciar este fato. De forma pública, ele diz que Herodes é um adúltero porque está convivendo com a sua cunhada, ou ex-cunhada, agora esposa. Isso é público, e isso causa um desconforto muito grande para Herodes, um desconforto principalmente para Herodias. E tá bom, isso passou para quem? Passou para Herodes, isso passou para João, isso pode ter passado para os convidados, isso passou para muita gente, mas não passou para Herodias. Para Herodias isso virou ou se tornou um resíduo, algo que ela vai guardar no seu coração. E quando ela encontra uma oportunidade, esse resíduo vem a Herodias com uma solicitação da morte de João Batista. Olhe bem, eu queria que entendêssemos isso. Tudo que nós vamos fazer, todas as discussões, tudo aquilo que vivemos, vai deixar algum resíduo. Esse resíduo ele pode ser orgânico, biodegradável, aquele resíduo que é só você deixar quietinho, que já já você vai olhar lá para o canto e ele não existe mais. Cadê? Não, ela falou isso, falou aquilo outro, ou ele falou aquilo. Mas quer saber de uma coisa? Isso não, já enfrentamos problemas maiores, é só deixar quietinho que se dissolve. Mas tem resíduos que não são biodegradáveis, que não são orgânicos. Se você saísse para comer um cachorro quente e comesse apenas a metade do cachorro quente e jogasse ele fora na lata do lixo, mas ele tivesse envolvido naquele saquinho plástico, você pode ter certeza que 3, 4 dias depois, aquele cachorro quente não existe mais. Ele já se desintegrou, apodreceu. Mas o saco plástico vai estar lá. É muito importante entendermos isso. Tem coisas que não adianta deixar quietinho. Tem coisa que o tempo não resolve. Tem coisa que tem que ser reciclada, tem que ser vista, tem que ser tirada do lixo e conduzida até um ambiente para que faça-se com aquilo
sabe? Com aquela traição, com aquele desrespeito, com aquela violência doméstica, com aquelas palavras ditas de forma incorreta. Eu tenho que pegar aquilo e trazer e descobrir, dissolve ou não dissolve? Não dissolve. Se não dissolve, eu vou então reciclar e transformar em algo que seja produtivo. Por exemplo, eu superei, vivi e venci uma grande adversidade que marcou meu coração e que eu jamais vou me esquecer. Não vai ser biodegradável. Isso vai ter que ser reciclado, virar um testemunho, virar uma palestra, virar uma história, algo que vai levar o bem-estar para outra pessoa. O que é isso? Isso era o meu lixo que eu reciclei e levei para o bem-estar de outras pessoas. Lidar com os resíduos. E qual é o grande desafio? E aqui me permita colocar de uma forma mais prática, e de não ir muito a fundo, é que para homens a maior parte dos resíduos são orgânicos. Por isso que mulher acha que o homem é sem vergonha, entendeu? Sangue de barata. Porque você acabou de brigar com um cara, brigou, discutiu, aí acertou. Não, realmente estou errado, não devia ter falado, me perdoa. Aí ela fala, tá bom. Aí toma um banho, vai dormir, vem ele. Você fala, o que é? Vamos onde, garota? A gente acabou de brigar, mas acabou, já resolveu, passou. Ela diz, não é assim não, acabou coisa nenhuma, eu ainda estou aqui processando tudo isso, porque a maioria dos resíduos para a mulher não são orgânicos, é quase tudo. Pensa no ser para lembrar de tudo que você fez. Às vezes você chega em casa, sua mulher está de cara feia, o que você pensa? O que eu fiz hoje? Não foi hoje, foi 1945, lá depois da guerra. Mas ela lembrou quando você chegou, veio tudo à tona. Sabe, vale a pena ver de novo, aquela coisa. Ela traz tudo para aquele momento e você pensa, meu Deus, que assunto é esse? Eu nem lembrava mais. Pois é, querido. Sabe qual é o problema de muita gente? É tratar tudo como orgânico. Deixa quietinho, pastor. Eu fiz isso, deu uma confusão danada. Deu uma confusão? O que você fez? Falei nada, fica quieto. Já esquece. Nem tudo é orgânico. Tem coisas que você vai ter que aprender a lidar. E aí a pergunta é o seguinte: se sobrou o lixo é de quem? O lixo é da pessoa. O lixo ficou no coração de quem? Foi no seu? Então ele é responsabilidade sua. Você vai ao Japão, dependendo da cidade que você for, nós tivemos lá, eu e Mary, por exemplo, você vai entrar numa cafeteria, e você vai tomar um café, lá tem uma lata de lixo, você termina de tomar o café, e você joga o lixo na lata. Mas suponhamos que você pediu um café um pouco maior, e você não conseguiu tomar esse café todo dentro do estabelecimento onde você comprou. Então você pega o café, sai bebendo o café e vai embora beber o café. Quando você terminar o café, o que você faz? Você pega o copo e joga numa lata de... Em algumas cidades não tem. Mas então o que eu faço? Fica com lixo. Não foi você, certo, que produziu o lixo? Então o lixo agora, ele é responsabilidade sua. Qual é o grande problema? Isso seria muito legal num relacionamento individual, mas num relacionamento que propõe que dois se tornem unicidade. O que nós vamos ver? Que na verdade, mesmo que o lixo esteja nela, por isso que às vezes tem casais que procuram ajuda, e ele diz assim: meu casamento está muito ruim, e a mulher diz: para mim está bom demais.
Meu casamento está com problema. O outro diz, eu não vejo problema nenhum. Se um vê problema, você já tem automaticamente um problema. Não interessa se os dois enxergam. Se um dos dois estão sofrendo algum tipo de dano, pode ser até por meninice, pode ser por infantilidade, pode ser por potencialização de coisas insignificantes, mas isso tem que conduzir a pessoa à maturidade. Mas inevitavelmente é assim que funciona. Então hoje o que as pessoas fazem? Não sabem lidar com seus lixos. E são pessoas que se tornam depósitos de lixos. Você vai conversar com ela, só tem lixo, só tem coisa ruim. Mexa na memória. Você vai usar um texto como esse. Traga à sua memória aquilo que lhe traz. Ele procura na memória e só vê coisas ruins. Por quê? Está errado? Está errado. Mas qual é a motivação de olhar para dentro de si mesmo e ter uma visão pessimista, negativista, extremamente, alguém que é extremamente ciumento, desconfiado, bruto? Você olha para a pessoa e visualiza o quê? O histórico da pessoa. Muitas vezes esse comportamento é nada mais, nada menos, do que o acúmulo desses lixos, que seja ela, seja o marido, seja a esposa, seja quem for, está assim de pessoas com doenças, tratando de uma forma grosseira, em seus órgãos, conduzida por coisas emocionais, sabe? Coisas que vão para o seu estômago, que se tivesse saído da sua boca, que se tivesse sido dita, que se tivesse sido bem interpretada, que se tivesse sido bem colocada, certo? Não iria para outros lugares, estourar em outros ambientes do seu corpo. É assim que funciona. Então nós precisamos entender que qual é a melhor coisa? É lidar com os lixos diários. Isso é mais sadio. A Bíblia diz assim: todo dia traz consigo o seu mal, não se ponha o sol sobre a sua ira. Preste atenção, as dicas estão todas aí. Chegou no final do dia, estabeleça um ambiente, uma oração, uma meditação, uma leitura, um diálogo, alguma coisa para jogar essa coisa fora. Por quê? Porque o lixo da manhã está aguardando você assim que você acordar, nas suas mensagens de WhatsApp, certo? Nos telejornais, nos meios de comunicação e nos problemas que você vai viver durante esses dias, ou esse dia, que é o dia vindouro. Então, se entendemos isso facilita bastante. Hoje você vai conversar com um casal, inevitavelmente, quem trabalha sabe, está aí a turma. Você vai conversar, conta para mim. Não, porque nós tínhamos 3 anos de casado, sabe? Aí eu estava grávida do meu primeiro filho. Hoje os meninos têm 35 anos, mas naquela época era uma vida muito difícil. E aí ele falou isso comigo. Aí você fica olhando, sabe? Um troço que tem 32 anos de casado, a pessoa fala como se acontecesse ontem. E por que ela trata dessa forma? Porque ela manteve um relacionamento tão estreito com aquela dor, com aquele lixo. É assim que funciona. Então tem coisa que se resolve, mas tem coisa que, se deixar sem resolver, vai dar muito problema. Então faça uma reciclagem, recicla esse negócio e você vai ver que as coisas vão melhorar. Terceiro, defina o problema. Olha só, porque essa é uma dica também muito especial. Hoje tem uma coisa pior que o problema. Sabe o que é? A maneira que as pessoas tentam resolver. Tem gente que é tão ruim para resolver problema. Eu já fui ver casais que eles estavam brigando. Aí me ligaram, pediram para eu ir ver. Aí eu cheguei lá, eles estavam brigando. E aí o camarada já estava arrumando as coisas para ir embora. E aí eu cheguei na sala, ela,
chorando. Não, mas eu falei, o que houve, menino? Ele falou, não, nós brigamos aqui, ele está arrumando as coisas lá, falou que vai embora, mas fala com ele para ver se ele não vai, fala com ele. Aí ela falou, olha, o pastor Cláudio está aqui. Aí o camarada veio. Ô pastor, falei, oi, estão brigando, né? Estão, pastor, estão, chega, acabou. Vou embora. Não aguento mais. Eu falei, ela te traiu? Que traiu o quê, pastor? O senhor é louco? Eu falei, então vocês estão brigando por quê? Ele falou, por que nós estamos brigando? Eu falei, por que vocês estão brigando? Ele falou, por que nós estamos brigando, né? Eu falei, por que vocês estão brigando? Ele falou, por que nós estamos brigando? Aí ele olhou para a mulher dele e falou assim, por que nós estamos brigando? Aí ela falou, nós estamos brigando porque você falou aquilo. Aí eu falei, aquilo o quê? Aí ela falou aí, pastor. Sabe o que o cara falou comigo? Pastor, por que nós estamos brigando não é importante. O importante é que nós estamos brigando. Você acredita nisso? Tem gente que depois de uma confusão sequer é capaz de lembrar por que ela começou. Pode notar. Por que nós estamos brigando? Sei lá. Que palhaçada, nem sei, nem lembro. Vem cá, dá um beijo, vamos parar com essa briga, porque é assim que funciona para muita gente. Ou seja, identificar ou definir o problema. Muitas pessoas se atrapalham. Você quer ver? Vou contar uma história que eu gosto bastante. Já falei ela, só para ilustrar isso aqui. Olha como é que você pode resolver. Seu marido te chamou no dia dos namorados. Ele disse uns dias antes assim para você, amor, no dia dos namorados, sexta-feira, eu vou chegar às 8 horas do trabalho. Você toma um banhozinho, prepara uma comidinha leve, dá um Rivotril para as crianças. Nós vamos assistir um filmezinho e vamos pro rolo. Ela fala, tudo de jóia. Sério? Então tá bom. Dia seguinte ela prepara uma comidinha, certo? 8 horas da noite tu não chega. Ela pega o telefone e liga. Tu não atende. Quando dá 9 horas tu não chegou. Ela pega o telefone e liga. Tá fora de área. 10 horas tu não chegou. 11 horas. Como eu tenho o hábito de dizer, agora o diabo nem vai lá. Se ele for, é ela que entra nele. Certo? E ela mas está nervosa, porque o miserável, ela estava arrumadinha, a comida já esfriou, as crianças já estão querendo acordar, ela está uma palhaça. E quem é que aparece às 23 horas vindo de lá? Humilhante. E lá vem ele, ela está controlando seus impulsos, e quando ele chega, ela diz, olha, tem uma palhaça aqui? Tem? Ou nunca mais eu passo por esse vexame, sabe? Se quiser comer, está lá. Ela está certa ou está errada, gente? Certa ou errada? É claro que ela está errada. Ela está errada porque está com raiva? Não. Ela está errada porque está nervosa? Não. Ela está errada porque quer matar ele? Não. Ela só está errada por um motivo, porque ela ainda não sabe o que causou o problema. Então o que ela tem que fazer? Olha para ele. Aqui, ó. Senhor, o Senhor sabe, eu já matei ele, pequei mesmo, pequei, porque já se irei, matei. Mas antes, Senhor, de falar tudo que está aqui, eu vou descobrir o que aconteceu. Aí ele chega, aí você diz assim, por quê? Você chegou a essa hora. E ele diz, querido, peguei o ônibus às 18h30. 19 horas, 3 meliantes anunciaram um assalto. Recolheram o celular de todo mundo, o que é que ela pensa? Por isso que ele não atendeu. Roubaram o celular dele. Aí o ônibus foi para a delegacia.
Chegamos na delegacia, o ônibus lotado, muita gente para fazer a ocorrência. Na minha vez, lá o detetive ainda achou que eu fazia parte da quadrilha, quase que eu fui preso. E lá pelas tantas me liberaram e eu consegui alguém que pagasse a minha passagem para vir para casa. O que essa mulher está pensando desse cara agora? Coitado dele. E eu pensando, gente, que vergonha. Ainda bem que eu não falei. Ô amor, vem cá. Fique assim não. Eu sou mais bandida que esses bandidos tudo. Você vai ver o que eu vou fazer com você lá naquela cama, que você vai esquecer desse assalto. Graças a Deus que você está vivo, menino. O que é isso? Isso é alguém que antes de tomar uma decisão, foi capaz de identificar o problema. Onde é que estava? O que aconteceu? Vamos lá para a Bíblia. Raquel se casa com Jacó. O sonho daquela moça, ser mãe. Sim ou não? Ela chama seu marido e diz o quê? Me dá um filho, senão eu... Ela tinha um problema, sim ou não? O problema dela é ser estéril. E quem é que fez Raquel estéril durante aquele período? Jacó. Sim ou não? Claro que não. Mas ela cobrou dele como se ele fosse o responsável pelo problema. É muito importante nós entendermos uma coisa. Se existe um problema, eu preciso descobrir se ele está em mim, se ele está nela, ou se ele está nos outros. Porque tem muito casal tendo problema que não está nele nem nela. Está brigando por causa de terceiros. É por causa de filhos, é por causa de igreja, é por causa de trabalho, é por causa de família. Está assim de gente, que quando vai definir o problema, ou aliás, não se define. Porque tem dificuldades de entender, e aí começa a colocar a responsabilidade no outro. É porque você é assim, é porque você faz isso, porque que a gente briga, e às vezes vocês não estão brigando nem por causa de vocês. Pode até ser por causa dos interesses, que às vezes nem são seus, são de terceiros. Mas como são interesses de pessoas que despertam interesse em você, isso acaba trazendo problema para o seu casamento. Então, definir o problema, onde ele está, né? Nós também falamos de causa e efeito, mas eu não vou falar disso aqui. Mas eu preciso definir o problema. Onde é que ele está? Qual é o problema? Por que está acontecendo isso? Eu preciso ter uma visão clara. E muitos casais não conseguem. Hoje, se eu perguntasse a grande maioria aqui sobre seus conflitos, quais são seus problemas, a maioria deles não conseguiriam nem entender direito. Seu marido é ruim? Não. Você é ruim? Não. Então o que tem? Se ninguém é ruim, onde é que está o problema? Tem pessoas que não conseguem identificar. Isso tem sido muito ruim para muitos casais que pensam em se separar, em divorciar e não sabem nem porquê. Porque preste atenção, se você descobre que tem um problema, ele é seu? É. Então tá bom, já sabe que o problema é seu. É real? É seu? É. Eu me divorciei dela? Então tá bom, eu vou entrar num outro relacionamento, vou. A primeira coisa que eu vou fazer antes de entrar no outro relacionamento, corrigir o problema que acabou com aquele. Por que tem gente que vai para o primeiro casamento, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto casamento, nunca se dá bem com ninguém? Porque são pessoas que foram incapazes de identificar o problema em si mesmo. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Por isso é que pessoas vão sofrendo essas situações, vão acarretando sérios problemas para o seu casamento. Por quê? Porque não sabe nem onde é o problema. Olha, pega uma mulher que tem o mesmo comportamento
da anterior. Pega um homem que tem o mesmo comportamento. Não, é igualzinho a outra. Então, por que é que você fez a troca? Trocou o 100 pelo meia dúzia. Nós precisamos entender isso e amadurecer. Quarto, como vencer essa cegueira ou essa miopia? Tem um problema, mas eu não consigo ver. Aliás, eu preciso definir se eu não consigo ou se eu não quero. Ninguém como Davi, hábil como era, sensível como era, íntimo de Deus como era, não faz cabimento esse cara não conseguir enxergar quem são seus filhos. Não tem cabimento. Eu olho, a Bíblia é clara a dizer, Adonias se comporta daquele jeito, porque Davi nunca levou Adonias a nenhum tipo de disciplina, nem de correção, nem de confronto. Amnon, certo? Se enamora, se apaixona por Tamar, sua meia-irmã. Absalão pega e mata Amnon. Absalão conspira contra seu pai. Salomão mata Adonias. Não é possível. Preste atenção. O que nós estamos vendo aqui é uma coisa muito interessante. Como vencer a miopia? Nós olhamos um pouquinho antes para um problema, para definir um problema. E as duas eu já deixei próximas propositalmente. Primeira coisa, tem gente que não quer vencer a miopia, porque diz assim: eu não quero mexer nisso, porque mexer nisso me tira da área de conforto. Tem gente que não quer ver, porque se vê vai descobrir que tem que mudar. E mudar para essa pessoa é algo muito desafiador. Então ela não quer ver. Não mostre esse defeito para sua esposa, porque ela vai causar um nível de irritação altíssimo em você, porque ela vai fazer questão de não ver. Não mostre esse defeito para o seu marido. Por quê? Porque tem posturas e posicionamentos que, se você mostrar, certo? Se você fizer a pessoa enxergar, o que vai acontecer? Isso vai removê-la da área de conforto para uma área de conflito. Então ela não quer enxergar. Sabe aquela historinha? O pior cego é aquele que não quer ver. Ou segundo, eu não quero ver, pois isso vai mostrar uma deficiência minha. Essa pessoa está muito preocupada não com mudança, não com o conforto da mudança. Nessa segunda, posição, essa pessoa ela está preocupada com a sua imagem. Para ela não é conforto. Ela simplesmente diz: eu não quero ver, porque se eu olhar para isso, eu vou descobrir que eu estou errada, e eu não quero dar o braço a torcer, eu não quero admitir que eu estou errado. Então as pessoas não conseguem enxergar, porque não é possível, gente. Não é possível, entendendo que grande maioria das mulheres gostam de homens românticos, atenciosos, bons ouvintes, olha bem, dedicados. Qual é o problema? O problema é que ser romântico é complexo para alguns, é que ser dedicado é complexo para alguns, é que ser atencioso é complexo para alguns. Então, quando você vai mostrar para o cara: seu casamento está acabando porque você está agindo dessa forma, ele diz: não é, é mentira dela, é mentira dele, está acabando porque ele faz isso, isso, isso e isso. Pode ser até mais de um motivo para destruir seu casamento. É verdade. Mas não querer olhar é porque, primeiro, se eu olhar eu vou ter que tratar, e eu não quero tratar, então eu não quero ver. Eu não quero ver que meu filho está com um comportamento desse jeito, certo? Eu não quero olhar que eu estou gastando demais, e agora nesse ambiente eu tenho que reduzir os gastos. Eu não quero olhar, porque se eu enxergar, alguma coisa vai ter que acontecer.
E das duas uma, ou vai expor uma fragilidade minha, ou vai ter que me colocar numa área de confronto para que eu busque a mudança. E aí às vezes a ausência de disciplina para adquirir uma mudança faz com que eu me afaste desse ambiente. É assim que funciona. Muitas pessoas, elas enxergam, elas só não estão a fim de ver, fazem vista grossa, e esse é o grande problema. Ou seja, como eu vou vencer isso? Eu preciso entender que tratar, ou que lidar com os pequenos momentos, ou seja, as pequenas dores, pode evitar grandes estragos. Eu vou enxergar para quê? Para que eu consiga corrigir. Tem coisas que eu posso fazer. Eu vou dar a vocês um exemplo no meu casamento. Eu amo construir, eu gosto de obra. Eu gosto, sabe, de mexer, de fazer. Pode trazer, irmão. Obrigado. Eu gosto disso. Ok? O prazer da minha esposa é roupa, costura. Sabe? Por muito tempo nós tivemos alguns conflitos no que diz respeito a isso. Porque gostamos de coisas diferentes. E hoje eu tenho um sítio praticamente pronto, onde há quase 12 anos eu estou construindo, e ela poucas vezes foi lá, pelo menos com a regularidade que eu gostaria. De um tempo para cá ela passou a ir com mais frequência, e aquilo me agradou muito, e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ela ir mais, e ver que coisa horrorosa. É tão simples, e eu podia ter enxergado isso há tanto tempo. Eu falei comigo, cara, por que eu não faço um ateliê muito legal para ela costurar no sítio? Porque ela vai vir fazer algo que ela ama, perto de mim, que estou fazendo algo que eu amo. Aí o que eu fiz? Chamei ela e perguntei. Eu ia até fazer sem perguntar, mas de tanto falar para os outros, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Você que está me assistindo, desculpa que eu esqueci de sair daqui. Chamei ela e falei, querido, vou fazer um ateliê. Você vai? Ela falou, claro que eu vou. Agora você pensa só, a primeira obra que eu poderia ter feito lá naquele sítio, tinha que ter sido o quê? O ateliê. Depois de 12 anos, o jumento vai descobrir algo tão simples, sabe? Tem coisas que às vezes está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. Se nós entendermos isso, são pequenas mudanças. Uma coisa tão pequena mudou a mente começou a enxergar de uma forma diferente. Você vai reposicionando postura e inevitavelmente as coisas vão indo para outro, patamar. Quinto, já estou terminando, são só 7. Entenda o mínimo possível viável. Isso também é algo que depois você vai receber mais detalhes sobre isso, mas é muito legal nós entendemos que tem coisas que são pequenininhas. Às vezes você está esperando a oportunidade de levar sua mulher numa grande viagem, mas enquanto você não pode fazer uma grande viagem com ela, pega o mínimo possível e viável, aquilo que você pode fazer, que é viável para você, porque às vezes fazer coisas pequenas, repetidamente, oferecer coisas aparentemente pequenininhas, mas com recorrência, pode trazer um bem-estar muito maior para o casal, para o casamento, do que um ato isolado, sabe? Vamos fazer uma viagem daqui a 3 anos, não tem problema nenhum em ter uma programação dessa a longo prazo, mas entenda que às vezes pegar coisas pequenas, sabe? Eu gostaria de fazer, deixa eu dar um exemplo prático, Às vezes você gostaria
de levar sua esposa, por exemplo, num festival de cinema em Gramado. É uma viagem legal. Gramado, uma cidade bonita, belíssima, turística, extraordinária. Mas é uma viagem cara, sim ou não? Sim. Então o que eu posso fazer? Certo? Eu posso combinar uma série Netflix, certo? Colocar um quarto num ambiente maneiro, comprar umas comidinhas legais, certo? Fazer uma coisa exponencial que vai custar talvez 1% da viagem. Ô pastor, mas isso não é nada. Não é nada? Você que pensa. Trabalhar coisas pequenininhas, sabe? Fazer aquilo que aparentemente é insignificante, é mínimo, mas que é possível e que é viável, pode ajudar muitas pessoas. Vamos lá? Trazendo isso biblicamente, vamos para Gideão. Midianitas oprimindo, 7 anos, aquela coisa toda. O anjo aparece para Gideão e diz para Gideão, né, que ele é um homem forte, ele é um homem valoroso, ele é um homem, e ele olha e diz, não, tem alguma coisa de errado, certo? Porque isso não seria desse jeito, se tudo não estivesse assim, eu queria alguma coisa, né, algo expressivo, e não é assim que acontece. O anjo vai dar para ele pequenos sinais, dá para ele pequenas direções, que vai fazer com que ele entenda que coisas grandes podem começar a partir de pequenos atos. Eu sei que talvez pode parecer ultrapassado nessa situação, mas preste atenção. Se sua mulher recebe de você uma oferta de R$100 por mês, R$100 é pouco dinheiro, ok? Mas eu não quero falar de preço, eu quero falar de valor. Quando você sabe que alguém pode fazer por você algo e faz o máximo que pode, deixa de ser preço para ser valor. Algumas pessoas passam a não fazer coisas para o outro porque querem fazer coisas grandes. Eu recebi uma grande lição há muitos anos atrás. Um bebê nasceu, ela de uma amiga de minha esposa, e eu fui comprar um presente. E quando eu fui comprar o presente, eu vi um estojo de mamadeira, mas lindo. Na época era aquele estojo da Lilo, sabe, um montão de mamadeira, mas um negócio. Mas de repente, olhando para a vitrine, eu vi uma escova de cabelo, aquela escovinha de bebê. E uma escovinha azulzinha, era um menino, e eu me encantei com a escova. Mas quando eu vi o preço da escova, eu fiquei com vergonha, porque a escova custava assim, uns R$20. E o estojo hoje talvez custasse uns R$150, R$200, sei lá, alguma coisa, só para você entender a diferença. Então eu não podia levar um presente tão baratinho, parecia desonroso. Então o que eu fiz? Comprei o estojo de mamadeira. Comprei o estojo, mas antes de sair eu falei, pô, essa escovinha é tão barata que eu vou levar essa escovinha. Comprei a escova. E quando eu cheguei na casa da mulher, o que eu dei primeiro? O estojo de mamadeira. E quando ela abriu o estojo de mamadeira, ela falou, poxa, que legal, muito obrigado, Cláudio. Eu não era nem pastor ainda. Eu falei, poxa, tá bom. Mas eu falei, olha, eu vi um negócio que eu me encantei. Tá, não repara não. E dei aquele negocinho pequenininho. Quando ela abriu, que ela viu a escova, ela falou, nossa, menino, você acredita que eu já ganhei 3 estojos de mamadeira igual esse? Mas esse menino não tinha uma escova. Ou era algo pequenininho, sim ou não? Porque quem estava dando para ela não era eu, era Deus, me mostrando que às vezes pequenas coisas podem fazer grandes diferenças.
Sabe? Pegue aquilo que parece mínimo para você, mas é possível que seja feito, é viável que seja feito. Leve isso para o seu casamento, para o seu relacionamento, para que você consiga criar o hábito de fazer essas pequenas coisas, porque é isso que é gratificante. Se nós amadurecermos e entendermos isso. Sexto, entenda o que é prioridade, o que é importante, o que é supérfluo, e aprenda isso para quem? Vamos lá? Sexo, prioridade, importante ou supérfluo? Prioridade, falou um aqui. Supérfluo deve ter outro ali. Importante deve ter outro lá. Sexo, prioridade, supérfluo ou importante? Fale para mim. Pode ver, você só escuta a voz masculina. Sexo, importante, importante. Prioridade. E mulher? Ou melhor, prioridade. Para a mulher, sexo é importante. Não prioridade. Ok? Vamos lá. Filhos. Prioridade, importante ou supérfluo? Já teve um supérfluo aí, provavelmente não tem. A pergunta é para quem? Porque o que é prioridade para um pode não ser para o outro. Então precisa descobrir muito mais do que é prioridade. Ó, dinheiro. Normalmente para homem dinheiro é normalmente para mulher dinheiro é importante. Porque para uma mulher vale deixar a família abandonada para ganhar dinheiro? Não, é melhor ter menos dinheiro, mas ter a família unida. Mas tem homens que olham e dizem, não, eu vou dar minha família do bom e do menos. Eu vou me oferecer. Aliás, tem homem que precisa ganhar muito dinheiro para conseguir comprar seu próprio tempo para dar para sua casa, para sua família. Talvez você é tão caro que não consegue comprar você mesmo para dar você para sua esposa. Eu preciso entender, certo? O que são prioridades. Eu aprendi que tudo que é prioridade é importante, mas nem tudo que é importante é prioridade. E muito mais do que isso, eu preciso definir para quem é importante, para quem é prioridade. A mãe dela é importante ou é prioridade para ela? Para ela é prioridade, mas para ele não, supérfluo não, pô. Pô, não arruma ideia não, pô. A mãe dela é importante para ele, mas para ela é. E a mãe dele? Para ela é supérfluo, isso é vingança. Isso aí ela não é mais uma palestra, isso virou um campo de guerra, certo? Olha só, não é só, eu preciso entender para quem muito mais, certo? Cuidado e manutenção da casa, prioridade, importante ou supérfluo? Depende para quem. Vamos comprar uma televisão ou uma máquina de lavar? Claro, a mulher falou máquina de lavar, porque eu sei que. Mas o homem vai falar o quê? Televisão, porque para ele televisão é, e máquina de lavar é importante. Para ela, então, muito mais, sabe? É importante nós entendermos essas questões. Quando nós olhamos para isso, eu vejo a passagem de Ezequias. Eu vejo Ezequias assumindo 25 anos de idade o trono, um trono falido, e ele sabe que precisa de muita coisa, mas para ele prioridade é trazer Deus em primeiro lugar. É isso, prioridade. Vou colocar Deus. Importante, esse povo precisa estar unido e ter fé. Supérfluo, guerrear contra os meus inimigos.
3 coisas. Quando ele assume, ele descobre o que é prioridade. Nós estamos nessa situação, nosso casamento não está bem, nossa família está desse jeito, o diabo é o nosso inimigo, e está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo outro, nós temos que ser mais unidos, nós temos que ter mais fé. Não, presta atenção. Prioridade, pego Deus e coloco Deus no meu casamento. Importante, nós sermos unidos e termos fé. Supérfluo, lidar com a nossa briga com Satanás, porque se Deus estiver no nosso casamento e tiver nele a união e a fé, automaticamente o inimigo já caiu por terra. Então nós temos que entender, sabe, o que é prioridade, o que é importante, o que é supérfluo, e muito mais do que isso, para quem? Isso é muito legal. E por último, certo? Brigas conjugais, impossíveis não ter, porém necessário superar. E para mim, campeão nisso é Jó. Campeão na briga, para mim é Jó. Para mim ninguém enfrentou com esse cara. O cara está lá doente, olha o que a mulher dele falou, a santa dona: amaldiçoa seu Deus e morra, Jó. Jó falou, você fala igual uma maluca. Mas o melhor disso é que no final do livro, esse cara tem 10 filhos com a dona que mandou ele morrer. A dona tem 10 filhos com um cara que chamou ela de doida. Então, gente, não brigar no casamento é praticamente impossível. Não dá para não brigar. Tem que brigar. Brigar é bom. Sim ou não? Aliás, eu vi uma postagem mais cedo da minha esposa, ela postou assim: casal lindo é aquele que briga por tudo e não separa por nada. Eu falei, não fala da nossa intimidade? Agora deixa eu terminar falando de um assunto aqui, e é rapidinho. Depois, assim que acabar, ainda tem uns 10 minutos, 5 minutinhos, não é? Isso, 5 minutinhos. Assim que acabar tem 5 minutos. Eu vou ter 5 minutos, porque ainda não acabou. Sangue de Jesus tem poder. Você é burro lá longe. Deixa eu falar uma coisa para você rapidinho, porque às vezes nós temos pouca condição de falar. Sexo. Mulher gosta de fazer sexo? Vou falar rápido, porque eu não vou ficar me detendo nesse assunto hoje. Depois eu vou vir aqui falar só. Mulher gosta de fazer sexo, sim ou não? Sim. Por que não faz? Por quê? Certo? Homem gosta de mulher cheirosa? Sim ou não? Mulher gosta de homem cheiroso? Você sabia que muitas mulheres reclamam que uma das dificuldades de fazer amor com o marido é que o peão fede? Estou falando sério. Pastor, rapaz, não dá não, pastor. Dá não. Às vezes eu vou gemer de o cheiro do sovaco, porque botar um exaustor aqui no quarto para tirar tudo. Você está rindo, mas é sério. Então, campeão, essa história antiga, isso é antigo, né? Que a mulher fica limpinha, isso, e o homem é o macho, tem que cheirar, menina. Não, desodorante íntimo, para você passar lá nas ferramentas. Eu estou falando aqui, pior que eu estou falando, às vezes eu esqueço aqui. Desliga isso aí, cara. Não, tem que passar desodorante, filho. Raspar, cortar, diminuir. É sério, porque olha, às vezes não seca direito. Você já viu o cheiro da sua máscara? Esse dia eu fui botar minha máscara que eu te uso. Eu falei, quem teve aqui? Não é possível. Então escovar o dente, botar um negócio, ficar cheiroso. Mulher gosta de homem cheiroso. Outra coisa, prazer não é só para mulher, para homem não. A mulher também tem que ter. Querido, por que você não faz nada com ele? Pastor, é tudo muito rápido. É tudo muito assim, não tem eu. Então eu vou falar uma coisa para você. Mulheres, essa vai a dica para você.
Ensine seus homens. Fala com ele. Ah, pastor, eu uso umas roupas que não dá tesão, não. Um short rasgado, um troço, uma barriga horrorosa, que eu acho que eu nem vou fazer sexo, vou fazer pilates. Escute só. Eu estou brincando com coisas, mas a intimidade não tem a ver muito com o corpo, assim não. É só para as pessoas, é só para quebrar o gelo. Se de uma senhora falou comigo, pastor, eu estou barrigudinha. Falei, deita de bruço, santa, que a barriga some. Mas não pode terminar um relacionamento. As coisas são mais sérias e preocupantes. Por quê? Entenda uma coisa aqui. Eu procuro tratar isso de uma forma muito sem preconceito. Mas entenda bem. Homens, seu marido, e já está chegando aí, já está me mandando embora. Olha só, sexo é bom, sim ou não? Sim ou não? Mas é para um prazer mútuo. Ok? Ah, pastor, o que pode fazer entre quatro paredes? Bom, entre quatro paredes pode fazer tudo, desde que não fira dois princípios. Primeiro, a palavra de Deus, senão não é sexo, é pecado. Segundo, a vontade do cônjuge, senão não é sexo, é estupro. E não é porque não é pecado que o outro é obrigado a fazer, tem que ter conivência. Se um não quer, não tem desse negócio que tem que fazer. Sabe? Então, querida, você gosta de que cor de cueca no seu marido? Compra. Qual o tamanho? Compra. Fala para ele, querido, nunca seu marido vai passar a mão em você, a mulher fala, tira a mão daí. Não fala isso. Quando ele passar a mão onde a senhora não gosta, pega a mão e diga, prefira aqui. Ó, tira daí é diferente do que coloca aqui. Porque da próxima vez ele sabe onde vai mexer. Como é que vai fazer sexo numa casa onde o quarto é uma avenida, que as crianças tudo correndo, a porta não fecha, mora na casa dos outros, depois para tomar banho? Aliás, meu filho que cantou aqui, ele falou comigo assim, ô pai, vocês estão tomando banho muito tarde. Aí eu descobri, Inácio, que ele está pensando que todas as vezes que eu tomo banho tarde, é porque eu estou fazendo amor. Ah, querida, agora passei a tomar banho só tarde, todo dia, para impressionar. Gente, sexualidade é algo extraordinário. Só que nós precisamos entender que mulheres fazem sexo por motivo um pouquinho diferente de homens. Homem, para fazer sexo, às vezes normalmente o estresse sim, se tiver muito estresse, motiva ele. Então ele está estressado. O que ele pensa? Cara, a hora que eu chegar em casa, maluco, irmão, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou, caraca, eu estou uma pilha de nervo, rapaz, hoje eu vou. Só que o que move a mulher a ter interesse por sexo é relax, está tranquilando. E hoje o dia a dia é estressante para a mulher, certo? Ela está aguardando o marido chegar em casa porque ela quer fazer o quê? Falar. A hora que ele chegar, eu vou falar tudo, eu vou falar, que eu não estou me aguentando, estou sufocada. E ele pensa, eu vou fazer sexo. E ela pensa, eu vou falar. Quando os dois encontram, é quase que uma orelha indo em direção a uma vagina. Vai dar confusão. Porque não há compatibilidade naquilo que eles estão fazendo. E eu não estou falando pornografia aqui não. Certo? Agora o casal tem dificuldade de sentar. O que você gosta? Gosta assim, sim, não vai, sim, não dá. Outra coisa, século 21, filho. O que você está com alguma disfunção? Seja você, uma mulher aí que não tem interesse por sexo, uma menina nova, não quero fazer. Vá procurar um médico, botar uns hormônios na senhora, para deixar a senhora mais assanhada, para o seu marido, obviamente. Os caras também, a dona tira a roupa, os caras olham. Sente nada. Ejaculação precoce, tem um negocinho que você passa nele. Sim. Ele fica meio dormente. Fala, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Gente, são coisas simples. Mas pensa em coisinhas
simples, que podem mudar a estrutura. É isso que nós estamos propondo para você, sabe? É fazer algo aparentemente pequeno, mas que vai trazer para você grandes efeitos, grandes resultados, porque nós queremos, né, oferecer a você a oportunidade de viver o que a Bíblia diz, que o casamento é bom, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e Deus disse: não é bom que o homem viva só. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, queria